Olá, nesse vídeo eu vou apresentar um exemplo de solução do método de Euler aplicado à solução de uma equação diferencial que representa o esvaziamento de um reservatório. Vou mostrar a forma da equação diferencial que representa esse esvaziamento do reservatório e a gente vai resolver isso usando diferenças finitas e o método de Euler. E a gente vai testar isso numa forma de programação do Fortran online. A gente imagina então um reservatório que está esvaziando. A variação do volume dentro desse reservatório, ela se deve somente à vazão que sai, né? Essa vazão de saída, que depende então do volume armazenado. Não tem nenhuma vazão de entrada nesse reservatório, então essa equação ela é muito simples, tem apenas esses termos aqui. Considerando ainda que a vazão de saída é proporcional ao volume, isso é um reservatório linear, em que eu tenho aqui uma constante K. Então, eu tenho essa equação diferencial que representa esse comportamento desse reservatório. Aqui o volume que tinha aqui eu substituí pelo produto de Q vezes K. K é uma constante, então está fora da derivada aqui. Eu tenho dq dt igual a menos Q. Então agora eu tenho uma única incógnita aqui, que é o Q. E essa é uma equação diferencial ordinária que tem uma solução teórica, uma solução analítica, que é uma vazão inicial vezes exponencial de menos t sobre k. Então, é uma função que vai diminuindo com o tempo essa vazão a partir de uma vazão inicial. Mas a gente está interessado na solução numérica desse problema. Então, a gente tem essa equação diferencial aqui, e a gente imagina, então, um intervalo finito de tempo ΔT. Em vez de um intervalo infinitesimal dt, eu tenho um intervalo finito ΔT. Ao longo desse intervalo finito, a vazão ela varia, mas eu posso imaginar então uma vazão média. Estou aqui utilizando a vazão média de saída ao longo do intervalo ΔT. Vejam a diferença. Aqui eu estou trabalhando com o valor instantâneo da vazão, e aqui eu estou trabalhando com a vazão média ao longo do intervalo ΔT. Considerando ainda que a vazão é função linear do volume, tá? A equação diferencial vai ficar desse jeito aqui. Eu tenho um volume no final do intervalo de tempo, que é o Vt mais ΔT, e um volume no início do intervalo de tempo, V de t. Essa diferença é a variação ΔV que eu tenho aqui. Dividido por ΔT igual a menos V médio sobre K. Essa é a minha equação diferencial. Então, eu tenho a V médio sobre K no lado direito, mas eu na verdade não sei o valor médio de V do volume ao longo do passo de tempo. Tudo que eu sei é o volume no início do passo de tempo aqui. Então eu posso supor que o valor médio de V pode ser aproximado por esse valor inicial V de t. Então, a equação diferencial vai ficar assim. Agora, eu já não tenho mais um sinal de igual, como aqui, eu passo a ter um sinal de semelhança. Por quê? Porque, na verdade, o volume médio não é igual ao volume no início do passo de tempo. Eu sei que o volume varia, mas eu estou desprezando essa variação para simplificar a minha equação e trabalhar com um volume conhecido, que é esse aqui. Usar esse V de t no lugar do V médio resultou num erro, né? Então eu não tenho mais essa igualdade, eu tenho uma aproximação. Essa então é a solução pelo método de Euler da equação diferencial, que ela tem uma coisa interessante, que eu posso explicitar esse termo desconhecido aqui, V no tempo t mais ΔT.
Agora a gente vai programar isso usando o interpretador Fortran Online, né, que é fácil de fazer, todo mundo pode fazer igual, que está nesse endereço aqui, tutorialspoint.com, compile Fortran Online PHP. Né? O primeiro programa que vocês vão encontrar lá é um programa Hello World, que basicamente o que ele faz é escrever Hello World na tela, como todos os programas iniciais fazem. Eu vou substituir esse programa por um programa que resolve o nosso problema do esvaziamento do reservatório usando o método de Euler. O nosso problema, a gente vai trabalhar com um volume inicial de 1000 metros cúbicos, um valor de K de 543,5 segundos e o intervalo de tempo de cálculo de 300 segundos. Então, meu programa aqui, programa Euler, primeira linha está escrito isso aqui. Depois eu tenho as informações aqui de volume inicial, o valor de K e o valor de dt. Tudo que vem depois do ponto de exclamação aqui, ele não interpreta como código, ele interpreta como comentário só. Eu coloquei esses comentários para fazer as explicações do programa. Né? Além disso, essa linha também ele não executa, ele é só uma informação para quem está lendo o programa, que eu tenho as informações iniciais, eu vou dizer que a vazão inicial é igual ao volume inicial dividido por K. O volume inicial é esse, o K é esse aqui, então eu calculo já uma vazão inicial. E o tempo total de simulação inicia com 0. Aí eu entro num loop aqui de cálculos, em que o tempo vai crescendo, de ΔT em ΔT, o volume vai diminuindo, né? A vazão também, e eu estou escrevendo aqui os resultados a cada passo de tempo. E no final do passo de tempo eu digo que aquilo que eu calculei como VF, que é o volume no final do passo de tempo, passa a ser VI, que é o volume no início do passo de tempo. Porque aquilo que eu calculei como final do passo de tempo vai passar a ser o início do passo de tempo quando ele entrar de novo no loop. E ele vai executar esse loop enquanto o volume inicial, ou o volume no início do passo de tempo, for maior do que 1 metro cúbico. Vejam que ele começa com 1000 metros cúbicos, então vai demorar alguns passos de tempo até ele chegar a um volume menor do que 1, que aí ele vai encerrar esse ciclo aqui e vai encerrar o programa. Então, aqui, nessa linha, é que está a nossa solução da equação diferencial pelo método de Euler, tá? Que é o volume inicial, passo de tempo menos ΔT, vezes volume inicial dividido por K. E aqui eu apresento os resultados. Eu executo isso lá no Fortran Online, colocando o código aqui, mandando executar, e nessa região aqui, ele vai mostrar os resultados. Tá? Eu tenho os resultados de tempo, volume no final do passo de tempo e vazão no final do passo de tempo. Então aqui está o tempo em segundos, aqui eu tenho o volume no final do passo de tempo e a vazão no final do passo de tempo. Eu posso levar isso lá para o Excel, tá? Aqui está o código do programa, né, que eu fiz, tá? Pode ser copiado. Eu levo isso lá para o Excel e posso fazer um gráfico desse volume ao longo do tempo, ou da vazão ao longo do tempo. Mas como eu saber se esse resultado está certo? Para esse caso simples, eu posso comparar com a solução analítica. Tá? Então, eu vou incluir essa resposta da solução analítica no próprio programa. Aqui no código eu vou incluir uma linha em que eu vou calcular o valor da variável Q real, né, que é a vazão que eu realmente deveria ter encontrado, que é obtida com base nessa equação aqui. Então eu tenho uma vazão inicial, que eu também calculo aqui, né, que é o volume inicial dividido pelo K, vezes exponencial de menos T sobre K. T é o tempo acumulado desde o início da simulação, e K é a nossa constante de proporcionalidade entre volume e vazão. E agora, além de salvar T, VF, QF, eu também salvo aqui no resultado
a vazão real. E aí eu posso comparar as duas. Então, sem esquecer aqui de guardar também o resultado. Está aqui o código completo dessa versão que tem a solução analítica. E aqui está o resultado. Usando um ΔT de 300 segundos, vejam que cada intervalo de tempo aqui tem 300 segundos. Eu tenho essa solução laranja, que é a solução analítica, e essa solução azul, que é a solução pelo método de Euler. E tem uma diferença aqui, né, nessa vazão calculada, que é bem considerável. Se eu diminuir o ΔT, por exemplo, trabalhar com um ΔT de 30 segundos, essa diferença já fica bem menor. Então, esse é um exemplo que pode ser utilizado. Eu vou deixar o código disponível para vocês copiarem e colocarem lá no editor de Fortran online e fazerem seus próprios testes.